E aí, tudo bem? Meu nome é Dan Gesine e eu ajudo pessoas a alcançarem sucesso falando em público, de preferência se divertindo com isso. E hoje, o poder oculto das histórias. Já falei algumas vezes sobre histórias, de como é importante a gente contar histórias, como é essencial, como se você tivesse 5 minutos somente, gaste 1 ou 2 contando uma história. Mas hoje a gente não vai reforçar essa ideia. Vou dar um exemplo. Não sei se você já ouviu falar da Guerra das Vacinas. Isso acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra, por parte da Europa, a cobertura de vacinação começou a cair depois que um cientista, o tal de Wakefield, em 98, junto com outros, ele era médico, e ele publicou um artigo na revista Lancet, dizendo que havia encontrado evidências do relacionamento entre vacina, em especial a tríplice deles lá, que é cachumba, sarampo e rubéola, que ele havia encontrado traços de vírus do sarampo no trato digestivo de meninos que haviam desenvolvido autismo. Né? E aí ele falou que havia evidência entre as duas coisas, começou a causar uma comoção. A imprensa, vendo uma possibilidade ali de venda, deu muita atenção mas talvez fosse passar essa onda. Eis que, pouco tempo depois, aparece Jenny McCarthy, que é uma atriz americana, já foi modelo da Playboy, já fez vários filmes de sucesso moderado, participações em filmes de sucesso e séries também de sucesso. É um personagem que aparecia de vez em quando no Two and a Half Men, por exemplo. E ela chegou e começou a contar a história do filho dela, Evan. O filho dela, com 2 anos e meio, tinha menos de 3 anos, o menino, teve um episódio de convulsões e começou a expressar, a demonstrar sintomas relacionados com o espectro autista. E ela fala que isso aconteceu há poucos meses, aproximadamente entre 2 e 3 meses depois dele ter tomado a tal da vacina, que eles chamam de MMR lá, contra sarampo, cachumba e rubéola. Então, ela colocou que ele, por causa da vacina, teria desenvolvido isso. E ela conta a primeira convulsão, como é que foi. Ela participa de vários programas de entrevista e programas de auditório, aquele que você pode imaginar como é que são, contando o sofrimento dela, da família e do menino, que deve realmente ter sido uma coisa muito dura. Para pessoas que já estavam com aquilo na cabeça, aquela história, que é uma história comovente, é uma história de sofrimento, ela ajuda a marcar o ponto. Ou seja, você já está com aquela informação na cabeça. Quando chega a história, as pessoas que ouviram isso, pais, como eu tenho filhos também, pais preocupados com seus meninos. A gente não quer que nossos meninos fiquem doentes, ainda mais com uma questão séria dessa, que exige um monte de cuidados, como são os transtornos dentro do espectro autista, e com todas as complicações que tem aí em volta. Então, os pais, muito preocupados, já estavam inculcados com aquilo, já têm os seus próprios preconceitos. E aí a história da Jenny chega nesse momento e marreta essa informação aí para todo mundo, e é repetida essa história dela, do desenvolvimento dos sintomas lá no pequeno Ivan, que é o filhote dela, e ele e então aparece a imagem dela, a imagem com o menino, e essa história vai sendo repetida. Os pais, já preocupados, já estão predispostos pela informação. Nesse momento a pesquisa tinha sido publicada e não haviam dados ainda para refutar. Era uma novidade, ninguém nunca tinha falado disso. Então, os especialistas em saúde achavam difícil aquilo, mas não tinha sido ainda completamente refutada naquele momento essa pesquisa. Chega a história da Jenny, fala, começa a pipocar uma ou outra história, e os relatos trazem vida à informação, aqueles relatos todos. Então os relatos, que também são multiplicados pela mídia, pelas redes estavam nascendo ainda, as redes sociais, mas também são multiplicados pelos jornais, pela mídia, pelas revistas, e esse relato entra então na cabeça das pessoas, dos pais que estão preocupados. Então o movimento anti-vacina cresce muito, não só com o artigo do Wakefield, mas também com o relato da Jenny. E aí, era só o que eles precisavam, para acreditar nisso e deixarem de colocar vacinas importantes nos seus filhos. O que acontece depois? De 98 a 2010, esse assunto, um assunto extremamente sério, como você pode imaginar, ele foi pesquisado exaustivamente ao redor do globo pelas mais importantes e prestigiosas universidades e laboratórios ao redor do mundo. 12 anos de pesquisas intensas e bilhões de dólares a respeito disso foram gastos.
e não se achou uma única relação entre a vacinação e o aumento do autismo, o desenvolvimento de autismo. O que se sabe é que realmente houve um crescimento dos casos diagnosticados de autismo, mas isso tem a ver com o aumento do diagnóstico ou com algum outro fator externo, não se sabe. O que se sabe hoje, com certeza, é que vacina não está relacionado com o desenvolvimento de autismo, depois de inúmeras pesquisas. Nenhuma única pesquisa confirmou isso depois. Só que se confirmou depois é que o professor Wakefield ele usou métodos equivocados, métodos errados, enganosos, fraudulentos na pesquisa dele. A revista Lancet depois publicou isso, aquele artigo lá não valia, não era um bom artigo. O artigo foi refutado, o Conselho de Medicina da Inglaterra cassou a licença do Wakefield, ou seja, ele não pode mais exercer a medicina por causa desse artigo que causou tanto mal aí, causa até hoje muito mal ao redor do mundo. Mas eis que você tem um desmentido, você tem um zilhão de pesquisas, você tem membros da pesquisa original dele, né, que publicou o artigo dizendo que realmente os métodos não foram rigorosos, foram fraudulentos. Existe um burburinho aí, que aí não consegui confirmar, né, de advogados que queriam processar a indústria farmacêutica, a indústria de vacinas, que precisavam disso para poder ganhar esses processos que seriam bilionários também. Ou seja, foi refutado em várias frontes de metodologia, da questão do caráter, né, do médico, as instâncias, né, todas batendo, dizendo que não existe nada disso. Mas o que ficou na cabeça de muitos pais, que já estavam predispostos aí a acreditar nisso, a história. Então você tem dados, você tem fatos, você tem desmentidos, você tem, mas não tem jeito, a história é muito convincente. A história da Jenny e do pequeno Ivan sofrendo lá é muito convincente. E acaba que quando você está emocionalmente comprometido com uma narrativa, os dados não são, às vezes os dados não são suficientes para desmentir essa narrativa, para desmontar essa narrativa. Você precisa de uma quantidade absurda, exagerada de informação e até acompanhado de outras histórias também comoventes para desconstruir essa narrativa. Consequência é que na América do Norte, no hemisfério norte, o sarampo está aí, né? Está voltando, porque a cobertura de vacinação caiu, né? Caiu abaixo de 90% nos Estados Unidos. Na Europa é bem mais baixa a cobertura, né? Já era considerada uma doença erradicada, foi deserradicada, se é que isso existe, né? O vírus estava aí, voltou. 1.000 casos ano passado, que é perto de 1.000, né? Que é um número recorde. Esse ano, 2019, também está sendo um número muito alto, mas pelo menos agora a sociedade entendeu que para combater uma narrativa poderosa dessa não bastam só dados, mas as redes sociais também causam uma certa desinformação. Você precisa de outras narrativas também poderosas, igualmente vai ser difícil, mas porque aquele momento passou, mas também poderosas para desconstruir isso lentamente na cabeça dos pais, também formar a nova geração de estudantes já desconstruindo isso na origem, né? Quando eles forem pais não terem mais essa narrativa, né? Essa história precisa ser contada. Narrativa é combatida com outras narrativas, que é a única forma. Quando a narrativa toca o coração, não tem informação que desfaça isso, né? Então isso acontece, a gente sabe que isso acontece. A gente viu as últimas eleições, a quantidade de conflitos que houve. E os caras falam, não, mas tem esse dado, tem aquela informação. Não tem jeito, você sabe quanto é difícil desconstruir uma narrativa, qualquer que seja a sua ou do seu amigo, só com informações. Para você é limpo, aquilo prova algo, para o outro não, porque ele tem uma narrativa, ele tem histórias ali que tocam o coração. Quando você estiver usando histórias, você sabe, esse é o poder das histórias, esse é o poder oculto das histórias. Ela chega a superar os dados. Não use isso, claro, né, para distorcer a informação, mas use para reforçar a sua mensagem. Uma vez que sua narrativa cola ali, né, que você consegue transmitir uma narrativa poderosa, o outro não consegue desver, não consegue esquecer. Ela fica ali para sempre. Esse é o poder oculto da história. Aproveite-o bem e leve sua mensagem adiante, sem esquecer de se divertir, tá ok? Um grande abraço. Estou aí de volta gravando depois de um mês sem, depois de um dedo quebrado, olha só, coisa linda, cicatrizes novas aqui. E agora, gravando, minha cabeça está no lugar de novo e eu posso voltar a gravar. É um prazer estar aqui de novo contigo. Um abraço, divirta-se.